Você está olhando para um copo d'água agora mesmo. Transparente, cristalino, você consegue ver através dele perfeitamente. Agora pense em neve. Branca, opaca, impossível ver através dela. Mas espera aí. Neve é só água congelada, certo? Então por que diabos a neve é completamente branca se a água é transparente? E mais importante, por que você nunca parou para pensar nisso antes? Prepare-se, porque a resposta para essa pergunta aparentemente simples vai fazer você questionar tudo o que você achava que sabia sobre como enxergamos o mundo. E o mais perturbador: você está rodeado por esse fenômeno todos os dias e nunca percebeu. Vamos começar com um experimento mental. Pegue uma janela de vidro, transparente, certo? Você consegue ver através dela sem problema nenhum. Agora imagine que você pegue um martelo e quebre essa janela em 1000 pedacinhos. O que acontece? Aqueles mesmos pedaços de vidro que eram transparentes agora formam uma pilha branca, opaca. Você quebrou o vidro, não mudou o material, mas de alguma forma a cor mudou completamente. Isso já está estranho, não está? Mas fica pior. Vá até sua cozinha agora. Pegue um cristal de sal ou açúcar, um único grão, olhe ele de perto, contra a luz. Você vai perceber que ele é praticamente transparente, meio cristalino, você consegue ver através dele. Agora olhe para a pilha de sal ou açúcar, branca, completamente branca. Os mesmos cristais que eram transparentes individualmente viraram brancos quando você os juntou. Como isso é possível? Aqui está onde sua visão vai bugar. O branco que você está vendo não é uma cor real. Deixe isso afundar por um segundo. O branco da neve, do açúcar, do sal, da espuma do sabão, das nuvens, não é uma propriedade do material em si. É uma ilusão óptica criada pela estrutura microscópica desses materiais. E quando você entende como isso funciona, você nunca mais vai olhar para o mundo da mesma forma. Vamos falar sobre o que realmente está acontecendo. Quando a luz do Sol atinge uma única molécula de água, ela passa através dela quase sem interferência. A água é o que chamamos de translúcida, não exatamente transparente. Isso significa que a luz é ligeiramente desviada quando passa através dela, mas basicamente continua seu caminho. É por isso que você consegue ver através de um copo d'água. Mas aqui está o truque da física que ninguém te contou na escola. Quando você tem não uma, mas bilhões de superfícies microscópicas, cada uma desviando a luz em uma direção ligeiramente diferente, algo extraordinário acontece. A luz começa a ricochetear, saltar de superfície em superfície, mudando de direção constantemente. E quando isso acontece vezes suficientes, a luz que deveria passar direto através do material é refletida de volta para os seus olhos. Cada floco de neve é feito de cristais de gelo hexagonais com múltiplas faces, arestas e imperfeições. Quando um fóton de luz atinge um floco de neve, ele entra no cristal, é refratado, desviado, bate numa face interna, é refletido, desviado novamente, sai do cristal numa direção completamente diferente, entra em outro floco, e o processo se repete. Isso acontece milhões de vezes em frações de segundo. Aqui está a parte que vai explodir sua mente. A luz do Sol é branca porque contém todas as cores do espectro visível juntas. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, violeta, tudo misturado. Quando essa luz branca entra na neve, cada cristal de gelo reflete todas essas cores igualmente. Não absorve preferencial de nenhuma cor específica. Então o que volta para os seus olhos depois de todos esses ricochetes? Todas as cores, juntas novamente. E o que você vê quando todas as cores estão presentes em proporções iguais? Branco. Isso significa que a neve não é branca. Ela está fazendo a luz ficar branca. É como se cada floco de neve fosse um minúsculo espelho caótico que pega toda a luz que recebe e a devolve completamente misturada. Trilhões de microespelhos trabalhando juntos para criar essa ilusão perfeita de brancura. Agora pense no açúcar na sua cozinha. Exatamente o mesmo princípio. Cada cristal de açúcar é transparente. Mas quando você tem milhões deles empilhados, cada superfície de cada cristal está refletindo e refratando luz. A luz entra, ricochete entre os cristais,
e volta para você como branco puro. Não porque o açúcar seja branco, mas porque a estrutura cristalina força a luz a se comportar dessa maneira. E aqui está onde fica verdadeiramente perturbador. Isso está acontecendo em todo lugar ao seu redor agora mesmo. As nuvens no céu não são brancas. São gotículas microscópicas de água suspensas no ar, cada uma refletindo e refratando luz. A espuma do seu sabonete não é branca. São bolhas de ar cercadas por películas finas de sabão, cada superfície refletindo luz. A espuma do mar, mesma coisa. Ar preso em água, criando milhões de superfícies reflexivas. Você passou a vida inteira vendo esses fenômenos e seu cérebro simplesmente os categorizou como coisas brancas sem questionar. Mas agora você sabe a verdade. Não existe branco nesses materiais. Existe apenas geometria e física conspirando para criar uma ilusão perfeita. Mas espere, porque ainda fica mais estranho. Se você pegar um bloco sólido de gelo, como aqueles cubos que você faz no congelador, vai notar que eles são relativamente transparentes, meio azulados talvez, mas definitivamente não brancos. Por quê? Porque quando o gelo é sólido, sem bolhas de ar, sem imperfeições, a luz pode passar através dele com relativamente poucas interrupções. Mas se você pegar esse mesmo gelo e triturar em pedacinhos minúsculos, de repente branco, você não mudou a composição química, você só criou mais superfícies. Isso deveria fazer você repensar tudo sobre percepção. A cor que você vê não é uma propriedade inerente dos objetos. É uma interação complexa entre luz, geometria microscópica e os receptores nos seus olhos. O mesmo material pode parecer completamente diferente dependendo apenas de como ele está estruturado. Vamos mais fundo. Você sabia que neve profunda, aquelas camadas espessas em montanhas ou na Antártica, pode parecer azul? Não estou falando de um azul sutil. Estou falando de um azul profundo, intenso, quase sobrenatural. Como isso é possível se acabamos de estabelecer que neve é branca? Aqui está o que acontece. Quando a luz penetra camadas muito profundas de neve compactada, ela passa por bilhões de cristais. A água e o gelo absorvem ligeiramente mais luz vermelha do que luz azul. É uma diferença minúscula, quase imperceptível em pequenas quantidades. Mas quando a luz viaja através de metros e metros de gelo, ricocheteando milhões de vezes, cada ricochete absorve um pouquinho mais de vermelho. Eventualmente, quando a luz finalmente escapa e chega aos seus olhos, todo o vermelho foi filtrado. O que sobra? Apenas azul. Azul puro, profundo, quase alienígena. Então a mesma neve que parece branca quando você olha para flocos individuais na sua mão, pode parecer azul profundo quando você está olhando para o interior de uma geleira. Mesmo material, mesma composição química, cores completamente diferentes. Tudo por causa de como a luz interage com a estrutura. E tem mais. Você já ouviu falar de neve rosa ou vermelha? Existe, e não é porque alguém jogou corante nela. Em algumas montanhas, algas microscópicas que adoram frio crescem dentro da neve. Essas algas são vermelhas. Então você tem bilhões de cristais de gelo brancos com minúsculas algas vermelhas entre eles. O resultado? Neve que parece rosa ou vermelha. Neve de melancia, como é chamada. O mesmo fenômeno de reflexão múltipla que cria o branco agora está misturando com o vermelho das algas, criando uma cor completamente diferente. Isso significa que neve branca é apenas a configuração padrão. Mude as variáveis, as impurezas, a profundidade, a estrutura dos cristais e você pode fazer neve de qualquer cor. Mas na maioria das vezes o que você vê é branco. E agora você sabe que esse branco é uma mentira reconfortante que seu cérebro te conta porque a verdade, a explicação real de trilhões de fótons ricocheteando caoticamente entre superfícies microscópicas, seria demais para processar conscientemente. Aqui está outro detalhe que vai fazer você repensar tudo. No infravermelho, neve é preta, completamente preta. Câmeras infravermelhas veem neve como um dos materiais mais escuros que existe. Por quê? Porque a água absorve radiação infravermelha muito eficientemente. Então, enquanto a neve reflete toda a luz visível de volta para você, parecendo branca, ela absorve completamente luz infravermelha,
parecendo preta. Isso significa que a cor da neve depende completamente de que tipo de luz você está usando para olhar. Com luz visível, branca. Com infravermelho, preta. Com luz ultravioleta, refletiva novamente. O mesmo material, cores completamente diferentes dependendo apenas da frequência da luz. A neve não tem uma cor real. Ela tem múltiplas aparências dependendo de como você a observa. Agora pense em todas as outras coisas brancas ao seu redor. Papel branco, feito de fibras de celulose que são individualmente transparentes ou levemente amareladas, mas quando emaranhadas em milhões, criam uma superfície que reflete toda a luz. Tinta branca, partículas microscópicas de dióxido de titânio suspensas em um líquido, cada partícula refletindo luz em todas as direções. Dentes brancos, cristais de esmalte refletindo luz. Pele pálida, células sem muita melanina permitindo que a luz seja refletida pelas camadas internas. Quase nada que parece branco é realmente branco no nível fundamental. É tudo estrutura, geometria, reflexão múltipla. É física fingindo ser cor. E aqui está talvez a conclusão mais perturbadora de todas. Se você pudesse de alguma forma pegar todos os flocos de neve do mundo e fundi-los em um único bloco gigante de gelo puro, sem bolhas de ar, sem imperfeições, você teria algo essencialmente transparente. Toda aquela brancura desapareceria. Não porque você mudou o material, mas porque você eliminou a geometria que criava a ilusão. Isso significa que a característica mais icônica da neve, sua brancura pura e imaculada, a qualidade que usamos para descrever pureza, limpeza, inocência, nem sequer existe como uma propriedade do material. É um acidente de geometria. É luz sendo boba, pulando entre superfícies até não saber mais para onde ir, e simplesmente desistir e voltar de onde veio. Pense nisso da próxima vez que você vir neve caindo. Aqueles flocos brancos descendo suavemente não são brancos. Eles são transparentes, apenas estruturados de uma forma tão complexa que enganam completamente seus olhos. Cada floco é um pequeno labirinto de luz, onde fótons entram e se perdem, ricocheteando entre faces cristalinas até emergirem derrotados, carregando consigo todas as cores que entraram. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza que a brancura que você vê é apenas luz que desistiu de atravessar o material e voltou para você, você começa a questionar tudo mais que você acha que vê. Aquela parede branca, aquela nuvem branca, aquele papel branco, nada disso é realmente branco. São todos apenas arranjos inteligentes de matéria que conspiram para refletir luz de volta para você de forma uniforme. A realidade é que cor é muito menos sobre os objetos e muito mais sobre luz, geometria e seus olhos. O mundo não tem cores inerentes, tem apenas superfícies que absorvem certas frequências de luz e refletem outras. E no caso de coisas brancas como neve, você tem superfícies que não absorvem nada, apenas devolvem tudo. Então sim, neve é feita de água, e água é transparente. Mas quando você organiza essa água em trilhões de cristais hexagonais microscópicos, cada um com suas próprias faces, arestas e imperfeições, você cria uma das ilusões ópticas mais perfeitas da natureza. Uma ilusão tão convincente que a humanidade levou milhares de anos para perceber que era uma ilusão. E agora você sabe. Você não pode desver isso. Da próxima vez que você olhar para a neve, para açúcar, para sal, para nuvens, para espuma, você vai lembrar. Não é branco. Nunca foi. É apenas luz confusa, perdida em um labirinto de superfícies, eventualmente desistindo e voltando para seus olhos com todas as cores ainda intactas. Bem-vindo ao lado real da realidade, onde nada é o que parece, e até mesmo as coisas mais simples, como por que neve é branca, revelam verdades profundas e perturbadoras sobre como percebemos o universo. A próxima pergunta é: o que mais você acha que sabe que é apenas uma ilusão bem construída?